Essa semana eu estava conversando com o Vinícius, que é um dos nossos clientes da mentoria Action, e o Vinícius estava querendo saber por que às vezes ele faz um planejamento certinho, segundo ele, tudo no passo a passo e tal, e não dá certo, às vezes o resultado não vem. O que acontece, Plínio? Ele queria saber. Então, baseado nessa pergunta que o Vinícius me fez, que eu ali respondi para ele, para o grupo na mentoria, como é que isso... alguns itens importantes que poderiam estar pegando ali, e é sobre isso que eu quero falar hoje para você. Então eu chamei este nosso episódio de os 7 obstáculos e erros do planejamento estratégico. Espera um pouquinho que eu já volto para te contar quais são. Fala, empreendedor! Aqui é Plínio Tomás, cirurgião dentista, diretor da Tomás Gestão e Marketing e idealizador do movimento Consultório Empresa, uma verdadeira comunidade de profissionais de saúde comprometidos em mudar definitivamente seus resultados. Este é o podcast Consultório Empresa, um conteúdo cheio de reflexões, dicas, provocações e insights sobre o mundo empresarial voltado a profissionais de saúde e gestores de clínicas, com o objetivo de ampliar seu repertório de ideias práticas de gestão e de marketing. A você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Entre na nossa comunidade fechada no Facebook, curta, comente, avalie os episódios e convide seus colegas e amigos para conhecer esse projeto e fazer parte desse movimento. E aqui vamos nós a mais um episódio. Fala, empreendedor! Estamos então começando mais uma semana com o episódio do podcast Consultório Empresa. Aqui é Plínio Tomás e eu tenho certeza que esse episódio aqui vai te ajudar bastante também. Foi muito esclarecedor ali para aquele grupo da mentoria. Eu espero que seja para você também. Legal? Então vamos lá. 7 obstáculos, 7 erros do planejamento estratégico. Primeiro obstáculo, primeiro erro que eu vejo que muita gente faz, é pegar um planejamento pronto na internet. Copiar de alguém. Não faça isso. Não pega planejamento pronto, não pega o modelo. Mas sabe o que é, Plínio? Eu vou pegar só de modelo e vou fazer o meu. Né? Não vou fazer igual, não vou copiar, vou só pegar de modelo. Gente, anos e anos fazendo isso. Não funciona. O pai da administração, Peter Drucker, ele dizia uma frase muito interessante, entre tantas coisas bacanas que ele falava. Ele dizia que mais importante do que você ter o plano é você planejar. O construir o projeto, o ato de juntar pessoas para construir um projeto, de pensar em cada etapa, pensar no que pode dar certo, no que não pode dar certo, como é que vai ser o encadeamento disso, isso te constrói a mente, isso faz você internalizar o projeto. E já dizia então o grande Drucker, e eu continuo repetindo o que ele dizia aqui, que mais importante do que você ter um plano na mão, que você copiou de alguém e fez uma adaptação e falou, pronto, agora tem um plano, é você passar pelo processo da construção de um plano. Passar pelo processo da construção de um plano significa você definir melhor seu ponto de partida, onde você está, definir claramente onde você quer chegar, escolher os drivers para isso, construir um plano de ação, traçar cenários. Tem alguns passos que são importantes para isso. Tem gente por aí dizendo que planejamento estratégico não se usa mais, isso é ultrapassado. Olha, depende como que você quer pensar no assunto. Quem acha que planejamento é alguma coisa que você faz e que tem que seguir aquilo engessado e tal, cara, esse é um pensamento muito equivocado. É um pensamento, eu ia falar antigo, mas nem antigo, porque nunca foi isso. Mas muita gente se equivoca achando que isso é planejamento. Não. O planejamento estratégico é quando você pensa em algum prazo para frente. Por exemplo, hoje eu faço projetos sempre e sugiro fazer projetos para 3 anos. Por volta de 3 anos. Então você faz um projeto, o que eu quero alcançar daqui a 3 anos, e eu começo a programar hoje o que eu preciso. Talvez eu precise juntar dinheiro para comprar um equipamento ao longo desse período ou ao final de 3 anos. Talvez para alcançar aquilo que eu quero daqui a 3 anos, eu preciso primeiro fazer 1 ou 2 cursos antes, contratar alguém, alcançar etapas intermediárias. Então planejamento é um encadeamento de ações que eu vou fazer para alcançar objetivos. Percebe como não faz nenhum sentido, não faz o menor sentido eu pegar um planejamento pronto de alguém e querer usar como referência? Isso é uma bobagem. Então, o primeiro grande erro, o primeiro grande obstáculo que eu vejo é quando alguém pega o planejamento de alguém, copia. Mas é de uma outra clínica parecida com a minha. Não interessa.
os objetivos são outros, os sonhos são outros, os valores pessoais são outros, sua missão é outra, seu ponto de partida é um, sua visão é outra. Não faz o menor sentido você pegar o projeto de uma outra clínica, de uma outra empresa que você admira e querer copiar. Planejamento estratégico é como que eu vou fazer o meu trajeto deste ponto onde eu estou o trajeto para chegar no ponto onde eu quero em X tempo, ok? Então, primeiro erro, copiar. Não copie, não pega na internet, faz o seu na raça, pega lá o método e faz o seu na raça, ok? Segundo obstáculo, segundo erro que eu vejo de planejamento estratégico é você querer fazer o seu projeto sozinho. Não dá para fazer sozinho. Você precisa, para fazer planejamento, de várias cabeças pensando. Você precisa de pontos de vista complementares. Faz parte da metodologia. Fazer um projeto dessa envergadura sozinho é uma pretensão e mais do que isso, é pedir para dar errado. Tá? Então, um planejamento estratégico deve ser feito de uma forma multicabeça, entende? Ou seja, várias pessoas pensando de tal maneira que consiga eliminar talvez alguns erros ou alguns vieses de interpretação que um ou outro pode ter, ou que você pode ter, ou outra pessoa. Com várias pessoas pensando, isso ajuda muito mais. Então é fundamental que você envolva pessoas que estão capacitadas ou interessadas no resultado, interessadas no objetivo. Particularmente, eu recomendo que você tenha, que de alguma maneira você envolva, de alguma maneira, a sua equipe. A sua equipe, eu acho que ela tem que estar presente, ela tem que estar junto, participando, não significa necessariamente todos, mas em alguma etapa todos. Ou seja, todos podem, por exemplo, ter reuniões individuais por departamento, por área, uma reunião interna onde todo mundo opina, depois com aquelas informações, um representante vai para uma reunião mais complexa, por exemplo. Isso depende do tamanho da sua clínica, obviamente. Você tem que envolver também clientes da mesma maneira. Você pode fazer algumas pesquisas, alguns levantamentos gerais com clientes, mas talvez depois dessa informação que você já buscou, você pode levar um ou dois clientes para uma reunião que eles vão colocar a opinião deles. Obviamente você vai escolher muito bem esse cliente, alguém que tem um envolvimento com você, alguém que tem interesse em te ver crescer, né? Que ele quer o seu bom resultado. Ser um cliente paladino, como a gente costuma dizer aqui. Você também pode e deve envolver parceiros. Às vezes você tem alguns parceiros chaves no seu projeto, algum parceiro que é fundamental para o desenvolvimento do seu negócio. Então talvez esse parceiro, talvez um super fornecedor de alguma coisa, ele possa estar envolvido. E você pode ter, ou não, mas é sempre bem recomendado, pessoas com grande experiência na condução do planejamento estratégico. Ou seja, um consultor, assim. Eu já tive a oportunidade de fazer algumas centenas, literalmente algumas centenas de projetos, de conduzir planejamento estratégico de clínicas e algumas de empresas de grande porte, de indústria, multinacionais. Conduzir um planejamento estratégico é uma arte, é um negócio, eu particularmente acho uma delícia, eu adoro fazer isso. Mas ele requer você saber a hora de cortar, a hora de mudar de tema, a hora de fechar, a hora de deixar abertas as discussões, a hora de concluir, enfim, para dar o timing certo. Então, se você puder ter uma pessoa para isso, para te ajudar, muito melhor. Se não puder ter, não é tão difícil assim você entender o passo a passo, entender a metodologia e envolver toda a sua equipe para ir lá e fazer e conseguir o resultado, tá? Mas o ponto é, não faça sozinho, não vai querer tirar o projeto inteiro da sua cabeça, não funciona assim. Traz outras pessoas, novas cabeças pensando, vão te ajudar a ter um resultado muito melhor. Terceiro erro, terceiro obstáculo do sucesso de um planejamento estratégico é você não ter números e fatos concretos. Um planejamento tem que ser baseado em dados, baseado em informações, em fatos, em coisas substanciais. Então, se você está entendendo, por exemplo, como que estamos hoje, nossos números hoje, esses números têm que estar certos. Se eu quero fazer um objetivo para frente, eu tenho que colocar números nisso. Se eu vou traçar como que vai ser o cenário futuro, então eu tenho que ter informações concretas. A partir do momento que eu começo, eu ou quem estiver comigo, a gente começa num forró de chute, né? O que é isso? Assim, é só eu acho, eu chuto, eu imagino, não tem base naquilo. É aquela pessoa que não é necessariamente daquela área, daquele segmento, não é da tecnologia, ele não é da educação, ele não é, seja o segmento que for, e essa pessoa tá, eu acho, eu sinto, eu imagino. Aí você vai estar montando um planejamento baseado em chute, baseado em achismos.
Então, montar um projeto baseado em achismo não vai te levar a lugar muito certo, tá bom? Ele fica frágil demais, ele pode ser, aliás, pode ser mais do que frágil, ele pode ser completamente errado, tá bom? Outra coisa que é importante do seu planejamento estratégico, outro erro, então vamos lá agora para o quarto obstáculo, quarto erro, é você não considerar o cenário VUCA. O que é cenário VUCA, né? Cenário VUCA é um termo usado há muito tempo, ele foi concebido nos anos 80 lá, que significa que, para a gente entender que o mundo hoje, ele é volátil, ele é incerto, ele é complexo e ele é ambíguo. Sim, o mundo é ambíguo, sim, o mundo é altamente complexo, sim, é volátil, tudo muda o tempo inteiro, ele é incerto. Então, com este mundo assim tão doido, né? Bom, a gente está vivendo isso agora, que tudo muda, o que é certo agora daqui a pouco não é, depois mudou, e aquilo que valia 10 anos já não vale mais, então o mundo é VUCA. Né? Então, se eu não entender que o mundo é VUCA, se eu não entender esse cenário, se eu não projetar isso, eu vou estar bem equivocado. Eu vou estar achando que tudo é muito linear, que tudo é certinho, que tudo é previsível. Não, as coisas não são tão previsíveis. O mundo é incerto, o mundo é arriscado. É assim. Paciência, o jeito é esse, é lidar com isso. Eu gosto de trabalhar com uma coisa chamada cenário PEST. Estou com uns nomes estranhos hoje aqui, né? VUCA, PEST. O que é PEST? É quando você projeta para frente, você vai buscar números concretos, você vai estudar, vai buscar em fontes confiáveis, ok? E você vai procurar assim, o que vai acontecer daqui a 3, 4, 5, 10 anos? O que deve acontecer no nosso país aqui e tal, no Brasil, com o cenário político? Esse é o P do político. O que vai acontecer com o cenário econômico? Né? Será que a economia vai melhorar, vai piorar? Qual a tendência que está indo? E o cenário social? Ou seja, como é que vai estar as relações humanas, como é que vai estar a sociedade como um todo. E na tecnologia, tanto nas tecnologias de comunicação, internet, quanto na tecnologia na sua tecnologia clínica, na sua área. O que vai estar acontecendo? Inteligência artificial, Big Data, o que vai estar acontecendo? Será que o Bitcoin vem para ficar ou não? Vamos estar utilizando ou não? Quanto mais você enxerga que o mundo é VUCA, quanto mais você entende e projeta o seu cenário PEST, mais oportunidades você vai ter. Você vai enxergar o mundo de uma forma mais ampla, mais abrangente do que muita gente, tá bom? Então, um grande exercício é você fazer sempre a projeção e considerar que o cenário é VUCA e fazer a projeção do cenário PEST. Beleza? Então esse é o quarto grande erro, é não fazer isso. O quinto grande erro, o quinto grande obstáculo de um planejamento estratégico é você não ser claro nas propostas, nas ações e nas metas. Quando você faz o plano estratégico, você define a sua visão com clareza, com números, transforma isso em metas com números bem claros, bem objetivos, traduz aquela visão em drivers. Eu geralmente uso 7 drivers, eu já falei sobre isso em outros episódios e posso voltar a falar em breve. Então, eu geralmente uso esses 7 drivers. Você entendendo esses 7 drivers, você vai criar um plano de ações para preencher esses 7 drivers. São ações específicas que vão te levar a esse objetivo, a alcançar a visão. Né? Então você vai fazer, eu vou comprar isso, vou fazer aquilo, vou treinar isso, vou juntar isso, vou contratar tal pessoa. Essas são as ações. Então seu plano de ações para um projeto desse tem geralmente de 100 a 300, 400 ações. Os planos que eu faço geralmente dá 200 e pouco a 300 ações por aí. Então, por quê? Porque são 7 drivers. Se você fizer 30 ações por driver mais ou menos, já são 210, certo? Então, às vezes você faz um pouquinho mais, um pouquinho menos, é mais ou menos isso para você estimar, que já estaria de bom tamanho. Alguns drivers têm mais ações do que outros, mas na média, eu particularmente faço umas 40 ações por driver, mais ou menos, tá? Isso depende do projeto, obviamente. Projetos mais simples, às vezes umas 15, 20, projetos mais complexos, 40 até 50, tá? Mas enfim, é o seguinte, estas ações, quando você vai escrever essas ações, elas têm que ser claras. Elas têm que ser claras para que você e a equipe entendam o que é para fazer. Se você tem meta, essa meta tem que estar com número, tem que estar objetiva, tem que ter prazo, ela tem que estar bem definida. Metas precisam ser mensuráveis, elas têm que estar no tempo certo, ou seja, tem que estar com prazo, tem que fazer sentido para as pessoas e por aí vai. Então, um erro grande é quando você faz ações meio genéricas, ações que não são claras, ações que as pessoas não compreendem.
né? Então as ações têm que fazer sentido, tem que estar com prazo, não seja genérico, seja o mais específico possível, tá bom? Então isso é fundamental e é um dos motivos pelo qual o planejamento às vezes não dá certo, porque você tem ações que ninguém nem entende para que aquilo está lá. Da onde veio essa ação? Por que ela, qual o contexto dela? Ninguém entende o motivo e vai deixando e ela acaba ficando por ali. O sexto grande, então, erro ou obstáculo, né, para fazer o seu planejamento estratégico dar certo, é deixar a execução para pessoas, para equipes, sem ser monitorado. Deixar com que a implantação seja 100% terceirizada. Deixa a equipe fazer. Então você costumo dizer assim, é você deixar para que a equipe largar. Você fez o projeto, pronto, agora já fiz o projeto, agora equipe, faz aí. Equipe faz aí não, vamos fazer nós. Você faz parte do projeto, você que comanda o projeto, você é o maestro da orquestra, você tem que estar junto. Portanto, um planejamento para dar certo precisa de controle, precisa de supervisão, ele precisa de ser monitorado. Então você tem que passar o tempo inteiro numa sequência de entender o projeto para poder fazer com que cada pessoa que tem a sua fração de ações nesse contexto possa executar com maestria e tudo dê certo. Então, um erro muito grande é você fazer o projeto e depois largar para que alguém implante para você. Não, você precisa supervisionar, você precisa acompanhar isso, ok? E o sétimo erro, né? O sétimo obstáculo do sucesso de um planejamento estratégico é você não cobrar resultados. Bom, se tem uma coisa que é curiosa nesse sentido, é que muitas vezes a gente faz um projeto, você dá a meta, você delega para as pessoas, você até sabe fazer isso, se prontifica de alguma maneira a supervisionar, você até chega nessa fase, só que você combina a meta e não cobra essa meta. Você não cobra a meta, só deixa acontecer, e aí quando acontece alguma coisa, você não comemora nenhum resultado, é como se cumprir a meta, não cumprir a meta, acertar ou não acertar, desce no mesmo. Então você precisa cobrar os resultados, porque senão as pessoas vão esquecendo do projeto. Então você tem que estar o tempo inteiro lembrando, pessoal, estamos num projeto, estamos aqui numa meta, estamos aqui já 20%, estamos a 50%, estamos a 70%, batemos a meta e comemorar. Isso é importante, comemorar com a equipe. Eu sugiro, inclusive, que você divida a sua grande meta em metas menores, em metas fracionadas. E aí você vai comemorar cada pequena vitória. Aquela pequena vitória vai te dando a energia suficiente para você querer ter outra vitória, né? Você vai dando endorfina para você mesmo. Então, cada pequena vitória comemorada faz com que o time todo e você tenham vontade de conquistar a próxima etapa. É como num jogo, como num game. Você vence uma etapa, aí aquela etapa te dá alguns prêmios para você começar agora a segunda fase do jogo, aí você vai para a terceira fase do jogo e você não vê a hora de chegar na outra fase, como é que vai ser lá. Esse sentimento da gamificação, né, que é essa teoria dos jogos, ele faz sentido para você? É disso que eu estou falando. É para você conseguir, junto com a sua equipe, transformar aquelas metas e objetivos de longo prazo em metas menores, e essas metas sendo supervisionadas e controladas, que uma vez alcançadas cada uma delas possa ser comemorada, para que ela valha a pena. E aí quando for as metas, quando chegar a meta maior, objetivo maior, quando você alcançar a sua visão, aí certamente o prêmio de todo mundo é muito melhor, a comemoração é maior. Aí você abre o seu champanhe, você faz, enfim, a comemoração que você achar que deve, que é o seu jeito de fazer, sei lá, né? Cada um tem um jeito aí. Então, o que eu quero recomendar para você é que você ouça novamente esse podcast aqui, pensando nos seus projetos, se você fez o projeto, obviamente, né? Os seus projetos têm falhado em que etapa dessa? Na etapa da elaboração, da sua construção ou da sua execução? Você percebeu que eu mencionei aqui parte da execução dos problemas e parte dos problemas estão aqui na execução, na implantação do projeto, né? Então, se você ainda não fez o seu projeto, eu recomendo fortemente que você faça, que você construa o seu projeto, que vá no passo a passo de um planejamento estratégico, porque vale muito a pena, acho extremamente importante. Se você já fez e não deu tão certo assim, e aí você desistiu, não desiste não, volta para ele, retoma esse seu projeto e dá uma olhadinha nesse podcast aqui mais uma vez e vê se qual desses pontos, quais desses 7 pontos mais te atrapalharam. Corrige isso, retoma, refaz, eu tenho certeza que isso vai valer muito a pena para você. Aliás,
Quer saber mais sobre esse assunto? Quer entender mais de planejamento estratégico? Quer fazer ele na prática? Eu falei aqui no começo aqui do Vinícius, né, que fez essa pergunta, né, que é da mentoria. A gente vai estar com uma nova turma dessa mentoria Action, que é uma mentoria em grupo, uma mentoria online, muito legal. Bom, eu sou suspeito, mas é muito legal. As pessoas que participam é que têm dito isso. A gente vai começar uma nova turma agora em julho de 2020. Não sei quando você vai estar ouvindo isso, para quem ouve certinho aqui. Então dá tempo de você entrar em contato com a gente. Entre em contato comigo pelo WhatsApp 11 998465433 ou entre em contato comigo ou com a minha equipe, fala, tenho interesse em saber mais dessa mentoria, como é que ela funciona. Aproveita que a gente está fazendo condições especiais ainda por conta aí da pandemia, um preço especial, etc. Então, aproveita, porque a gente tem aqui mais uma turma começando agora. Finalizando, se você gostou desse episódio, já sabe, você me ajuda muito compartilhando com seus amigos e você e seus amigos todos implantando essas coisas, contando para outras que deu certo, isso é muito legal. E seguindo lá o podcast no Spotify, por exemplo, se você está ouvindo a gente e assistindo pelo canal no YouTube, então também coloca lá em seguir, né, se inscreve no canal, clica no sininho, aquela coisa que você já sabe, eu tenho certeza. E eu espero ver você nos próximos episódios, tenho certeza que vai valer a pena. Abraço, empreendedor, e até mais.